Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho apresentar para vocês o segundo livro da série Belo Desastre, da autora Jamie McBride. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. Então, apresento para vocês Desastre Iminente, que contém 522 páginas. Quem nos trouxe foi a editora Verus. Digo para vocês que para mim foi bom ler o segundo livro, porque aqui nós vamos relembrar muito bem a história do primeiro livro, que foi Belo Desastre. Aqui em Belo Desastre, nós vamos descobrir como começou a história do Travis com a Abby. Quando eu li o primeiro livro, foi lá em 2022. A resenha que eu soltei do primeiro livro foi em setembro de 2022. Então, quer dizer, faz muito tempo. Então, quando eu vim ler o segundo livro, claro que eu vim com outra expectativa, acreditando que era a continuação da história, depois do final deles no primeiro, mas eu me surpreendi. Porque o segundo livro, nós vamos conhecer toda a história, novamente, sobre o olhar do Travis. Então, nós vamos conhecer um pouco mais o Travis. Por exemplo, por que ele se apegou tanto a Abby? Por que ele acredita que a Abby é a mulher da sua vida? Por que ele chama ela de beija-flor? O porquê que ele tem essa fera dentro dele, né? Que quando ele fica muito nervoso é difícil dele se controlar. Por que ele gosta tanto de lutar e lá ele descarrega toda a sua raiva? Então, esse segundo livro, ele vem falar basicamente sobre a visão do Travis de toda a história. Então, assim, é uma opinião minha. Se você leu o primeiro e você já se contentou com os relatos ali da Abby, eu não falaria para você ler o segundo. Claro que tem uma coisa ou outra ali que seria interessante para você entender melhor a história, mas não sei. Eu não teria lido se eu soubesse realmente que o segundo livro se trataria da visão dele. Eu acredito que eu não teria lido. Eu já teria ido para o terceiro, né? Onde eu saberia um pouco mais de como vai ser a relação deles depois desse começo conturbado. Então, eu não tenho muito para falar desse livro aqui, porque aqui eu revi como eles se conheceram, o porquê dele fazer a aposta, como ele via o relacionamento dela com um outro cara, que eu esqueci o nome dele, como foi para ele difícil controlar a raiva, o desejo dele estar com ela o tempo todo, para ele reconquistar ela após a última briga, como ele não mediu esforços para salvar ela da enrascada que o pai dela colocou ela. A gente percebe o amor dele com a família, né, o pai e os irmãos. Então, assim, foi basicamente você reviver a história sobre o olhar dele. Eu vou ler o terceiro. Eu acredito que o terceiro vai ser um pouco mais instigante, que o terceiro vai ser um pouco mais revelador. Então, eu digo que quando eu ler o terceiro, eu trago para vocês com um pouco mais de empolgação. Porque esse segundo não me conquistou pelo fato que eu já li a história do passado e lendo aqui eu fui lembrando do que aconteceu lá, então para mim não foi muito novidade. Mas se você é daquela pessoa que gosta de ver os dois olhares, gosta da história na visão de um, na visão de outro, é perfeito, é perfeito. Para mim não funcionou muito bem por conta disso. Mas como eu costumo dizer para vocês, nem sempre uma história que funciona para uma pessoa funciona para outra. Eu não achei tudo aquilo pelo fato de ser a história contada por um ângulo diferente. Porém, você pode ler e achar maravilhoso, achar incrível, achar perfeito, achar que a visão dele foi muito mais impactante, que a visão dele foi muito mais completa do que a visão que foi da Abby no primeiro livro. Então, eu vou deixar para vocês aqui a decisão de estar lendo o segundo, que é Desastre Iminente, para saber a história sobre a visão do olhar do nosso Travis, ou se você já pula para o terceiro. Aí eu deixo a decisão a seu critério. Mas eu agradeço muito pela sua companhia, fiquem com Deus e até a próxima.